Em uma jornada épica de fé e sobrevivência, conheceremos um pouco mais sobre a história de Noé, um dos personagens mais icônicos da Bíblia. Conheça quais foram seus desafios, a desconfiança das pessoas com a construção da arca e como ele e sua família se tornam os únicos sobreviventes do dilúvio que varreu a terra. Curiosidades esquecidas sobre os animais que subiram à arca. Descubra como essa família enfrentou as adversidades, confiando na promessa divina de salvação e emergiu para um novo começo em um mundo renovado. Prepare-se para uma emocionante narrativa que celebra a coragem, a união familiar e a esperança diante dos problemas mais desafiadores. Venha conosco para essa aventura. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6, 5, 9. Noé recebeu uma tarefa divina em meio à escuridão que cercava a terra. Ele foi escolhido para construir uma embarcação que seria a salvação de sua família, juntamente com representantes de todas as criaturas vivas. Com a ajuda de seus filhos, Sem, Cã e Jafé, ele iniciou a monumental tarefa de construir a arca, uma embarcação que seria o refúgio durante o dilúvio iminente. Deus detalhou cada instrução sobre a construção para Noé, desde a madeira para a confecção, o revestimento, altura e comprimento, divisões internas e provisões para comportar a sua família e animais seriam salvos do dilúvio. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Enquanto Noé enfrentava o ceticismo e o ridículo da sociedade, sua fé permanecia inabalável. Ele sabia que a vontade do Criador estava sendo cumprida através dele, e ele perseverou, dia após dia, na construção da arca. Momentos antes do dilúvio, Deus deu algumas orientações importantes para Noé. Fique atento, pois mostraremos um pequeno detalhe que não é notado por grande parte das pessoas. Vamos acompanhar no livro Gênesis capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Quando escutamos essa história repetidas vezes, cremos que há apenas um casal de cada espécie. Mas como é dito no versículo 2 e 3 do capítulo 7, essa quantidade de animais muda de acordo com a pureza do animal. Portanto, algumas espécies de animais, Deus pediu para Noé levar 14, sendo 7 fêmeas e 7 machos. Então, qual seria a diferença dos animais puros e impuros? Os animais puros são aqueles que, de acordo com a tradição judaica, são considerados adequados para consumo e para serem oferecidos como sacrifícios a Deus. Geralmente, estes animais possuem características específicas, como cascos fendidos e ruminação. Exemplos incluem bois, ovelhas e cabras. Por outro lado, os animais impuros são aqueles que não se enquadram nessas categorias e, portanto, são considerados inadequados para consumo e para serem oferecidos em rituais religiosos. Entre esses estão o porco, o camelo, o coelho e outros que não possuem as características mencionadas. Essa distinção era uma parte importante da vida religiosa e cultural
dos antigos israelitas, moldando suas práticas alimentares e rituais de adoração. Noé e sua família entraram na arca, com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Então, o dilúvio veio, uma tempestade implacável que teria duração de 40 dias e 40 noites. Quando as águas do dilúvio começaram a subir e a terra foi envolvida pelas águas, a família de Noé encontrou-se cercada pela escuridão e pelo desconhecido. Mas em meio à provação, sua fé e união os sustentaram. Dentro das paredes da arca, eles enfrentaram a fúria dos céus juntos, confiando na promessa de salvação. Preste bastante atenção nos fatos contidos nesse trecho de Gênesis. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 7, 20, 24. Observe que o texto fala que Deus exterminou todos os seres viventes, exceto todos que habitavam na arca. Outro detalhe é que Deus fechou as comportas do céu e as águas ficaram altas por cerca de 150 dias. Outro fato bastante conhecido é que após os 40 dias de chuvas intensas, Noé abriu a janela esperando que a terra já tivesse aparecido. Ele soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Então Deus disse a Noé: "Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem." Gênesis 8, 15 e 17. Noé constrói um altar para o Senhor e oferece sacrifícios agradáveis a ele. Deus, então, sente o aroma agradável do sacrifício e faz uma promessa que é o momento crucial desta narrativa. Deus faz uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Ele abençoa Noé e sua família e os instrui a serem fecundos e se multiplicarem. Deus também estabelece a autoridade do homem sobre os animais. Deus promete não destruir a terra novamente por meio de um dilúvio, e o sinal dessa aliança é o arco-íris, que aparecerá sempre que as nuvens cobrirem a terra. O arco-íris é um lembrete da promessa de Deus de proteção e misericórdia sobre toda a criação. Assim como Noé e seus filhos confiaram na providência divina e perseveraram na adversidade, que possamos também encontrar força e união em nossos próprios desafios. Nos lembre da importância da fé, da família e da esperança, mesmo nos momentos mais atribulados. Pois, como uma família unida e fé em Deus, somos capazes de enfrentar qualquer tempestade que a vida nos apresente. Dê um like
e siga nosso canal para mais conteúdo.